Neste último segmento da quinta aula, eu gostaria só de apresentar algumas outras considerações, coisas que a gente tem que levar em consideração quando está pensando sobre esses assuntos contemporaneamente. A primeira é com relação ao uso da palavra cético. Ela, ela se tornou muito difusa na cultura contemporânea, né? E existe um fenômeno bastante recorrente, inclusive aqui no Brasil, aqui na URGS mesmo tem isso, que são grupos de pessoas que se dizem céticas, né? Que são assim também chamadas debunkers ou desmistificadores. Então, inclusive tem programas de televisão que fazem isso, né? Então são pessoas assim que se dedicam a desmascarar misticismos ou superstições ou crenças assim, teorias conspiratórias ou coisas assim. E, 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 e inclusive essas pessoas têm revistas, têm grupos, né, de encontros e tal. Só que do ponto de vista assim, filosófico é importante a gente ver que elas a rigor não são céticas, né? Pelo menos não são céticas no sentido tradicional da palavra. Porque o cético no sentido tradicional da palavra é a pessoa que não sabe. E, enfim, a pessoa que suspende os juízos a respeito de quaisquer alegações de pretensões de conhecimento. E, em geral, esses debunkers céticos contemporâneos são pessoas bastante dogmáticas, né? Eles dizem, por exemplo, que sabem, né, que isso é falso. Sabem que uma determinada superstição é falsa, a crença é falsa e tal. E essa não seria tipicamente uma atitude ascética, seria uma atitude dogmática do ponto de vista filosófico. Né? Então, esse é só um primeiro comentário então, sobre para a gente ter um pouco de cuidado com relação ao uso da palavra cético no contexto filosófico. Tá? A segunda consideração é que a gente está vivendo hoje um período de grandes transformações sociais, tecnológicas, morais, e, e normalmente esses períodos vêm acompanhados de uma onda de ceticismo, tanto na população em geral quanto na filosofia. Né? Então a gente está vivendo isso hoje. Então o ceticismo existe assim, muitas das certezas que as pessoas tinham até bem pouco tempo em todos os domínios, né? No domínio assim da moral, da política, da religião, da ciência, eles vêm sendo sistematicamente postos em dúvida. Então a gente tem um fenômeno assim de uma espécie de um ceticismo meio um sentimento, digamos assim, meio, não propriamente um argumento, né? Mas uma percepção, uma sensação que leva as pessoas a adotarem uma atitude mais cética com relação a, enfim, as coisas que aparecem para elas. Então isso é um traço da cultura contemporânea, né? E é um traço das culturas sempre que elas passam por grandes transformações. E então o ceticismo como uma filosofia, ele pode ajudar, né, no sentido da gente se livrar de dogmas, ou se livrar de crenças que estão mal fundamentadas, porque ele exige da gente um maior rigor assim na fundamentação, na justificação das crenças que a gente tem. E quando acontecem esses períodos de grande transformação cultural, social, moral, intelectual, muitas das crenças antigas deixam de estar bem fundamentadas porque o contexto mudou e dúvidas que antes eram irrelevantes passam a ser relevantes. Então o ceticismo ele fica revigorado nesses momentos. Né? Então isso está acontecendo na cultura contemporânea. Então é bom a gente prestar atenção nesses fenômenos. Bom, o que a gente precisa levar em consideração, além das coisas que eu falei nos outros segmentos dessa aula? Que isso é uma observação que foi feita por Wittgenstein no Tratado Lógico Filosófico, em um livro chamado Sobre a Certeza. Sempre que a gente põe em dúvida alguma coisa, a gente baseia essa dúvida em outras considerações que não estão elas próprias em dúvida. Né? É, então, por exemplo, quando um cientista, por exemplo, coloca em dúvida uma hipótese, digamos que a gente tenha dois cientistas que têm hipóteses contrárias sobre buracos negros, ou sobre a evolução das espécies, ou sobre o aquecimento global, enfim, qualquer fenômeno assim que vocês queiram estudar na ciência,
é comum, né, cientistas terem divergências a respeito da verdade de uma determinada hipótese. Então, quando eles elaboram dúvidas, quando eles apresentam as suas dúvidas, eles baseiam essas, justificam essas duas dúvidas com base em outras considerações, outras hipóteses que para eles não estão em dúvida, não estão em dúvida, né? Então, a gente tipicamente isso pode acontecer, por exemplo, assim, tu pode mostrar que uma certa hipótese ela é duvidosa porque ela não corresponde ao que tu observa nos experimentos. Então tu está julgando a observação isso do experimental, dos resultados experimentais, como sendo como não estando em dúvida. E tu usa isso para pôr em dúvida uma outra hipótese. Então, em geral, é assim que, quer dizer, do ponto de vista lógico, não tem como ser de outra maneira, né? Para a gente duvidar de alguma coisa, a gente precisa basear essas dúvidas em razões que que precisam estar baseadas em algo mais certo do que a própria dúvida. Então, de outra maneira, isso dito de outra maneira, isso pode ser colocado na seguinte formulação. O conceito de aparência pressupõe o de realidade, né? A gente, pra gente falar, quando a gente fala de uma aparência, a gente fala de algo que parece real. Então, a gente já pressupõe uma certa compreensão mínima do conceito de realidade. E reparem como as crianças aprendem a usar essas palavras, né? Primeiro eles aprendem o conceito de realidade, depois o de aparência. Então, então a gente não tem como entender o que significa uma aparência, senão por oposição à realidade, né? A gente introduz o conceito de aparência apenas depois de ter dominado as coisas. Primeiro uma criança começa a dizer que as coisas sim são assim ou são assado. E depois é que ela aprende a dizer que, embora pareça de uma certa maneira, na verdade não é. Né? Se tu não tem primeiramente esse conceito de como as coisas são, né, independente do como tu pensa, então tu não tem como entender o conceito de aparência. Né? Então, então isso são considerações que levam a gente a, a reduzir, né, o escopo da dúvida cética. E podem levar a gente a reduzir o escopo da dúvida cética. E tentar usar assim, a maneira, as dúvidas céticas de maneira mais reduzida no contexto de uma investigação, por exemplo. Bom, vamos falar mais sobre isso na aula de quarta-feira. Eu gostaria só de terminar mencionando três filmes que são seguidamente discutidos no contexto assim desse assunto sobre o ceticismo, e vocês mais adiante vocês provavelmente vão poder ter aula com o professor Jonathan Dastek, que é especialista em filosofia do cinema, e ele seguidamente apresenta esses filmes para as pessoas. Mas eu gostaria só de mencionar, caso vocês não tenham visto esses filmes, seria bom darem uma olhada. O primeiro é Rashomon, de Akira Kurosawa, e nesse filme então a gente tem um assassinato que é cometido, e aí a gente tem a apresentação agora não são quatro versões, se não me engano. Quatro pessoas narram o mesmo episódio de maneiras diferentes. E eles dizem coisas muito. Eles dizem. Os relatos são inconsistentes, né? Então contradizem uns aos outros. Então o espectador, tá vendo o filme, fica sem ter como julgar o que de fato aconteceu. Então isso é uma apresentação assim, cinematográfica, né? Dessas fenômenos assim, das razões e contra-razões, né? Que os céticos seguidamente apresentam. O filme Blade Runner, Caçador de Androides, também geralmente é discutido no contexto assim de identidade pessoal, mas ali a gente tem no Blade Runner uma dúvida que aparece, que é uma dúvida sobre quem ele é, o personagem, né? O Caçador de Android. Ele está caçando androides, mas depois parece que ele descobre, ele fica em dúvida, pelo menos no final, sobre se ele próprio não é um androide, né? Então a gente tem essas, porque ele tem memórias, mas essas memórias podem ter sido induzidas, ele tem uma certa percepção e assim por diante, né?
Por fim, a gente tem o filme Matrix, esse provavelmente vocês todos já viram, mais recente. Ele, então, apresenta essa hipótese, né, de uma realidade de que a gente vive numa espécie de simulação de computador, que nós estamos enganados, sistematicamente enganados, não por um gênio maligno, como escreveu Descartes, mas por uma inteligência artificial, alguma coisa assim, ou extraterrestre, alguma coisa assim. E, e então, de novo, né, do ponto de vista interno de dentro da Matrix, tu não tem como saber que se trata de uma Matrix, mas pode, digamos assim, tu tem sempre a possibilidade de imaginar que tu não tem como saber internamente a Matrix que tu tá numa Matrix, né? Então fica sempre a incerteza a respeito disso. Essa é tipicamente uma dúvida cética apresentada da maneira assim, cinematográfica, né? Bom, continuamos a discussão na quarta-feira.